Olá, vamos dar continuidade aí ao nosso curso preparatório para concurso de engenharia, resolvendo questões de física e matemática. Nesse momento a gente vai dar continuidade aí à parte mecânica, questões envolvendo cinemática do Corpo de Engenheiros da Marinha. Fica o recado, que é o seguinte, pessoal. Estudar não é uma tarefa tão simples. Apesar de você normalmente gostar do conteúdo, sentar para estudar é uma dificuldade. Sempre vão existir inúmeros, vamos dizer assim, contratempos para você não sentar e estudar. É preciso querer muito estudar para poder realmente conseguir, né? E esse concurso aí do Corpo de Engenheiros da Marinha tem praticamente todo ano. Então, é uma oportunidade. E muita gente não se dá bem nessa parte de física e matemática porque está enferrujado. Então, foque que você vai conseguir. E saiba que essa disciplina de física e matemática pode lhe dar motivação para você pegar a parte específica e tentar aprofundar ao máximo, beleza? Então vamos seguir. Nossa questão aqui caiu no Corpo de Engenheiros da Marinha de 2010. Ela diz o seguinte: uma bola é atirada do chão para o alto. Quando ela atinge uma altura de 5 metros, a sua velocidade é dada por essa expressão aqui vetorial. O vetor V é 5i mais 0j mais 10k. Saiba que a gravidade aqui, ela vale menos 10k. Ou seja, a gravidade é vertical. Vertical foi definido aqui como sendo o eixo K, que seria o eixo Z. E o referencial tem que apontar para cima, porque a gravidade ela está o quê? Ela está negativa. Então, com essa informação, ele está dizendo para a gente que o eixo Z representa o eixo vertical e que ele aponta para cima, já que a gravidade ela é negativa. Então essa componente da velocidade que ele tem na altura 5 metros é a componente vertical. E eu vou imaginar que esse I é a componente horizontal, ok? Já que é um lançamento oblíquo, ele sai do chão para o alto, do chão para o alto. Então esse aqui vai ser o nosso eixo Z, e esse aqui vai ser o nosso eixo X, beleza? Muito bem. Então, vamos desenhar isso para a gente poder resolver o exercício. É feito 3 perguntinhas aqui a respeito desse lançamento. Ache qual é a altura máxima que ela vai atingir, o tempo que levará a bola para atingir o solo, lembrando que ele partiu do chão, só que a informação que foi dada não é a velocidade inicial, é a velocidade quando ele está numa altura de 5 metros. E depois acha a distância horizontal percorrida pela bola até atingir o seu ponto mais alto. Apesar de ser uma questão simples, é uma questão que o cara tem que saber o conteúdo, não é decorar a fórmula. E aí, se você estiver enferrujado, essa é uma oportunidade de resolver uma questão que faz um resumo do conteúdo todo do lançamento oblíquo, misturando aí a parte vetorial. Vamos ver então? Então, a ideia inicial é você imaginar aqui um lançamento oblíquo, né, formando um ângulo desconhecido e uma velocidade também desconhecida. Ele vai subir e depois vai descer. Neste lugar aqui, eu vou afirmar que a altura é uma altura de 5 metros. E essa velocidade aqui é a velocidade que ele forneceu para a gente, em forma de vetor. Ele disse para a gente que esse vetor na altura de 5 metros, olha aqui, 5i mais 10k, 5i mais 10k. A gente já aceitou que esse eixo aqui vai ser o eixo que contém k, que é o nosso eixo Z, ele contém o vetor unitário k, e isso aqui vai ser o nosso eixo X, que contém o vetor unitário I. Então, na prática, esse vetor aqui, V, escrevendo bem direitinho, tem essa componente horizontal, que é o nosso Vx, que vale 5 metros por segundo. E nesta posição de 5 metros, nessa altura de 5 metros, ele tem aqui a componente vertical Vy. E essa componente vertical Vy, o valor dela é de 10 metros por segundo. Mas, colocando aqui de vermelho, que provavelmente vai ser importante, eu preciso saber quem é o Vx inicial e preciso saber quem é o Vy inicial. Lembrando que a gravidade, durante a subida, vai fazer a velocidade diminuir.
É verdade que a velocidade aqui, ó, que a gente acabou de escrever, ela é 10. E aqui, como ela foi diminuindo, eu sei que é maior, mas qual o valor? Vai ser importante descobrir esse V0Y. Então, ó, se eu não tenho tempo, a dica é a equação lá do movimento variado, que não tem o tempo. É voado, sorvetão ou é Torricelli? Claro que é Torricelli. Então a gente vai aplicar a Torricelli aqui, essa velocidade inicial desconhecida, essa velocidade final sabemos, e a altura que ele fez, que aconteceu, que ele subiu para acontecer isso, foi 5 metros. Então, ó, a nossa equação que vamos aplicar é o nosso Torricelli. Como a gravidade está para baixo, ela é negativa, como foi afirmado lá na equação da gravidade. Então, vou colocar o menos aqui, ó, ΔY. Muito bem. Ela vai passar a ser 10, esse VY final daqui para cá, esse é o VY final, 10. A inicial Y eu não sei, é o nosso V0Y. O G, ele mandou considerar o valor 10 e a altura foi 5. Essa conta aqui, ó, eu sei que ela dá 100, tá negativo, passa para cá, positivo. É 100 mais 100. Então, esse V0Y ao quadrado vai dar 200. Então, esse nosso V0Y aí, ó, raiz de 200 é raiz de 2 vezes 100. Ou seja, 10 raiz de 2 metros por segundo. É o nosso V0Y. Para que, professor? Você quis V0Y. Ele não pediu V0Y? É verdade, ele não pediu V0Y não. Mas qual foi a primeira pergunta? Ache a altura máxima. A gente já tinha comentado que na altura máxima quem é que é zero? É o Vx ou é o Vy? Na altura máxima ele não sobe mais. Ele continua indo para frente, ele continua tendo Vx. Mas o Vy é quanto? É zero. E aí? É isso que a gente vai fazer. Para descobrir essa altura máxima, basta colocar Vy igual a zero. Desde que você saiba quem é esse V0Y inicial aqui. E a gente acabou de descobrir, ó, o V0 é 10 raiz de 2. Então, recapitulando, para responder a letra A gente precisa se lembrar que o VY é zero no ponto mais alto. Para obter a altura máxima, faça VY ser zero. Mas a gente precisa também saber esse valor aqui, ó, que é o nosso V0Y. Pronto, aplique Torricelli, V ao quadrado, V0 menos 2G, ΔY. Então, ó, essa velocidade Y no ponto mais alto é zero. Essa velocidade Y aqui, ó, acabamos de ver agorinha, ó, que ela é 10 raiz de 2. E quando ela levar ao quadrado, ó, V0 ao quadrado já vale 200. Então, isso aqui tudo ao quadrado já é 200. Menos 2 vezes 10 vezes a altura máxima. Massa. Então, quando passar para lá, vai ficar aqui 20, a altura máxima é 200. Cancela. E quando passa esse 2 simplificando, a altura máxima é 20 por 2. Ou seja, a altura máxima vale 10 metros. Então, aplicação no ensino médio, ó, muito tranquilo. O aluninho aí que está fazendo Enem deveria saber isso também, viu? Você que é engenheiro, se oriente. Então, letra A, respondida. Vamos agora para a letra B. Qual foi a letra B? O tempo que ela vai levar para atingir o solo. Ora, a gente comentou lá no resuminho. Quando ele atinge o ponto mais alto, isso aqui representa o tempo de subida. Mas eu não quero o tempo de subida, eu quero o tempo de voo. Sim, mas o tempo de voo representa quantas vezes o tempo de subida? 2 vezes o tempo de subida. Beleza. E como é que faz para achar o tempo de subida? É simples. Você vai jogar numa forma que tem tempo. Não é essa a equação. A forma que tem tempo pode ser voate ou sorvetão. A mais simples é voate. Então vamos escrever V0 mais AT, mas no nosso caso é VY, V0Y menos GT. Esse tempo vai passar a ser o tempo de subida desde que esse VY se torne zero. Esse V0Y mesmo, ele foi aqui, ó, 10 raiz de 2. O nosso G é negativo e é isso. Tá negativo esse pacote aqui, ó, vai para lá positivo. 10 tempo de subida é 10 raiz de 2. Simplifica o 10 e a gente descobre que o tempo de subida vale quanto? Raiz de 2. Foi essa a pergunta? Ache o tempo de subida? Foi não. A pergunta foi, ache o tempo que? De voo, que vale 2 vezes o tempo de subida.
Logo, vai ser 2 que multiplica raiz de 2. Então, isso aqui é a nossa letra B. O tempo de voo, o tempo para sair do solo e chegar no solo mais uma vez, que foi essa aqui, ó, é isso que acabamos de calcular, que foi quanto mesmo? 2 raiz de 2 segundos. Se quiser, você coloca a raiz de 2, eu sempre ensinava isso aos meus alunos lá do ensino médio, é 1,41 e faz o cálculo. Se não, deixa a raiz de 2 mesmo. Tranquilo? Vamos para a letra C. A letra C, ele pede qual é a distância horizontal que ele vai atingir após atingir o seu ponto mais alto. Seria a história da metade do alcance. Então, ó, fazendo aqui, ó, metade do alcance, mas a gente não sabe nada decorado mais. No ensino médio é que decorava, agora você não quer. Você quer descobrir quem é isso aqui, ó. Que é a distância horizontal que ele andou até chegar na posição mais alta. Quem é esse X? X a gente não sabia que era movimento uniforme. Qual era a fórmula do movimento uniforme? X era quem? VXT. E esse tempo aqui vai ser o de voo? Claro que não. Se é só para subir, esse tempo aqui é o nosso tempo de subida. E o tempo de subida que a gente achou, olha aqui o tempo de subida, raiz de 2. Então, para descobrir o X que ele está pedindo, eu preciso saber Vx, mas esse tempo é raiz de 2. Quem é esse Vx? Lembra que é um movimento uniforme? Se é um movimento uniforme, a velocidade x, ela não muda. Lembra que ele forneceu para a gente o Vx e o Vy na altura de 5 metros? Vamos olhar, a gente já fez esse desenho. Na altura de 5 metros, quem é o Vx? 5. E quem é o Vy? 10. Me interessa agora saber esse Vx aqui, ó. Porque esse Vx e esse Vx, por ser um movimento uniforme, eles têm sempre valores iguais. Moral da história, Vx é 5 sempre, nesse lançamento oblíquo. Então, se Vx vale 5, vai ficar 5 raiz de 2. É a outra resposta referente à letra C. Então, resolvemos a questão inteira e foi ótimo, porque a gente pôde fazer, vamos dizer assim, um resumão da parte de lançamento oblíquo. Nada difícil, mas recapitulando as coisas que já deveria ter aí na sua mente, estavam só apagadas. Física é uma coisa que normalmente a gente não usa no dia a dia, essa física em particular, então o cérebro ele vai apagando o que não usa. Ele é um bicho inteligente. Vamos continuar aqui. Mais uma questão envolvendo essa parte de cinemática, essa parte de lançamentos. Vamos ver, caiu em 2012. 2 pontos materiais, que tem materiais, desculpe, A e B, ambos de massa M, são atirados para cima do solo, na vertical, com velocidades VA e VB. Olha, se liga aí, ele jogou, meu filho, 2 bolinhas, uma com VA e uma com VB, sujeitos à ação da gravidade, da força-peso. A altura máxima atingida pelo A é o dobro da altura máxima atingida pelo B. Qual é a razão entre as velocidades? É claro que tem um número 2 aqui. Se a altura é maior, eu sei que a velocidade tem que ser maior. Mas não marque 2 não, viu, meu filho? Não é assim tão rápido não, porque nem tudo na vida é regra de 3 não. A gente está no movimento uniformemente variado. Então, paciência. Ele falou que a altura é o dobro. Isso já quer dizer que a velocidade é o dobro? Não sei. Eu sei que para atingir uma altura maior, claro que tem que jogar mais rápido. Todo maloqueiro sabe. E quanto mais rápido ele jogar, mais alto a bola vai chegar. Eu já sei que o A vai ter o dobro da altura do B. Então a velocidade do A é maior que a velocidade do B, sim. Mas quantas vezes maior? Meu irmão, se a velocidade do A já é maior do que o B, quando a gente dividir VA sobre VB, tem que dar maior do que 1. Então, a letra D está completamente errada e a letra A, que é raiz de 2 sobre 2, dá 0,7 aproximadamente, também está errada. Então, ficam 3 opções, 2, 4 ou raiz de 2. Se fosse uma questãozinha de Enem, que o nível aqui está abaixo do Enem, ou mesmo no Enem, muita gente ia marcar 2 por ser regra de 3. Ou 4, ou raiz de 2. Então, vamos fazer o cálculo, né? Você não é mais a criancinha do ensino médio. Então, vamos ver. A gente poderia fazer por energia ou pelas equações cinemáticas. Vou continuar pelas equações cinemáticas. A gente está falando, não é um lançamento oblíquo, é um lançamento vertical. Ele vai subir até atingir a altura máxima. A gente sabe que a altura máxima ocorre
justamente quando a velocidade se torna zero. Então a equação que a gente aplica aqui é Torricelli. V ao quadrado, V0, como a gravidade está para baixo e a gente vai adotar o referencial para cima, a gravidade aqui é negativa, 2G delta H. Então isso aqui, ó, é a velocidade no ponto mais alto, que vai ser 0. Isso aqui é a velocidade inicial, 2 vezes G vezes a altura máxima. Então eu posso dizer que a altura máxima obtém essa expressãozinha aqui. Não precisa decorar não. A altura máxima é V0 ao quadrado sobre 2G. Então eu vou dizer assim, vou escrever aqui para você entender. A altura do A é o dobro da altura do B. A altura do A é 2 vezes a altura do B. Essa é a informação, vamos dizer assim, crucial da questão. O que é que a gente pode fazer com isso? O que a gente pode fazer com isso é o seguinte. A altura que o A vai obter é para ser a velocidade do A ao quadrado sobre 2G. De maneira análoga, a altura que o B vai atingir é a velocidade do B ao quadrado também sobre 2G. Jogue isso nessa expressão. A altura do A, ó, VA ao quadrado sobre 2G. Esse 2 já existe. E quem é a altura do B? Velocidade do B ao quadrado sobre 2G. Ora, sabemos que 2G de um lado corta com 2G do outro. Se está quadrado, passa uma raiz. Então a gente vai descobrir agora o valor da nossa resposta. Será que é 2? Raiz de 2 ou 4? Se está quadrado, a gente passa a raiz. É raiz desse negócio aqui, de 2VB ao quadrado. Isso aqui, ó, vai sair da raiz, então o nosso VA saiu VB. O 2 não conseguiu sair, ficou preso. Então VA é VB raiz de 2. Ou seja, VA sobre VB é raiz de 2. E com isso a gente mata essa questão. Raiz de 2 é a letra E. Essa sim é a nossa alternativa correta. Beleza? Tranquilo? Fechamos então mais uma aulinha para vocês.